eu vou para a pergunta do Marcelo Lemos. E é a seguinte, pastor, acerca de Romanos 1, como podemos entender que Deus entrega algumas pessoas a uma disposição mental reprovável e como isso acontece? Qual o significado dessa passagem bíblica, pastor? Ô Tiago, esse é um dos textos mais graves e solenes da Bíblia. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Às vezes as pessoas querem passar a ideia de Deus como um Papai Noel, um velhinho bonachão. Mas Deus é santo, Deus é justo. E Deus não pode olhar o mal e ter prazer no mal. A ira de Deus se revela do céu. Contra quem? Contra toda impiedade e perversão. Impiedade tem a ver com pecado contra Deus, perversão tem a ver com pecado contra o próximo. Os homens, Tiago, não rejeitam a verdade por questões intelectuais, mas por questões morais. A afirmação que eu vou fazer aqui é soleníssima. O ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Os homens detêm, sufocam, afogam a verdade por causa da injustiça. Eles não querem se submeter, eles se rebelam, por isso eles sufocam a verdade. O texto prossegue e diz que os atributos de Deus podem ser conhecidos, estão aí, vistos naquilo que Deus criou. Porque, ou porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e mais, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E Paulo vai dizer que esta intelectualidade rebelada contra Deus vai desembocar na idolatria e mudar a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homem incorruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então Deus é colocado na figura de um ser humano, de uma ave, de um quadrúpede e de alguém que se arrasta no chão. Por isso, está escrito, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então, veja bem, sufoca a verdade, rejeita a verdade, achando que é sábio, virou louco, entra o processo da idolatria, e a idolatria desemboca em quê? Na perversidade moral. Homem com homem, mulher com mulher. Deus entrega. Sabe o que Deus está dizendo? O homem quer avançar no pecado, pisando no acelerador, Deus pisando no freio, Deus pisando no freio, Deus pisando no freio, o homem pisando no acelerador. Chega um momento que Deus diz, é isso que você quer? Deus tira o pé do freio. E o homem então acelera rumo ao desastre. Então toda essa perversão da sociedade, da iniquidade, que Paulo diz aqui, homem com homem, mulher com mulher, é a manifestação do juízo de Deus no tempo. É isso que você quer? Então vá fundo. Então experimente. E a sociedade vai se corrompendo, e ele diz, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é gravíssimo, mas é o juízo de Deus àqueles que não querem a verdade de Deus. Então tá aí, Marcelo, a sua pergunta respondida. Para você que está assistindo a gente e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, as pessoas mandam perguntas para nós e nós respondemos aqui, temos a ajuda do reverendo Hernandes. E como que você está aí de repente pensando, puxa, eu queria perguntar uma coisa aqui a respeito da Bíblia, como é que eu faço? Assim como o Marcelo fez, manda um e-mail para nós, trocandoideias@lpc.org.br. Simples assim, manda e-mail para cá, a Juliana vai receber e ela vem diretamente para cá e a gente conversa com você, tá bom? A próxima pergunta é da Raquel. E é uma pergunta muito inteligente, pastor. Olá. Pastor, como Satanás consegue tentar a todos no mundo se ele não é onipresente?
Esse é um fato muito curioso. De fato, onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Satanás, antes da sua queda, era um anjo, um querubim da guarda. Segundo Apocalipse, Tiago, capítulo 12, verso 4, quando houve a queda no mundo angelical, se nós entendemos corretamente, ele arrasta consigo 1/3 das estrelas, que é uma terminologia usada para anjos. Então, no mundo angelical foi criado por Deus, 1/3 cai, se transforma em demônios, seres malignos, perversos, que nunca serão restaurados. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o diabo, Satanás, não está sozinho, ele tem um exército a seu comando. É a ordem da desordem. Então tem o diabo liderando, tem no texto que diz assim, principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Então há uma hierarquia de poder. Há uma resistência maior e menor. E Mark Lloyd Jones trabalha muito bem isso no seu livro Combate Cristão. Então, é claro que o diabo não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, mas ele não está só. E é claro que quando você fala num ser espiritual, a dimensão dele de atuação é muito maior do que a de um ser humano que tem um corpo físico limitado a uma geografia definida. Mas a Escritura nos diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É a Bíblia que diz isso, e nós temos que nos acautelar. Porque este inimigo é maligno, é perverso, ele é mentiroso, ele é assassino, ele é o pai da mentira, ele é o leão que ruge, ele é a serpente que ataca, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Vamos em frente, seguindo com Trocando Ideias, nós temos então a pergunta do Carlos Gomes, que é aquela que a gente começou a falar no comecinho do programa. Pastor, eu tenho medo da velhice, de viver sozinho e até mesmo pelo fato de doenças e fraquezas do corpo. E a pergunta do Carlos é, como envelhecer bem e sem neura, pastor? Bom, me permita, Tiago, iniciar essa resposta evocando Dr. Billy Graham, o maior evangelista do século XX. O último livro que ele escreveu, ele disse assim, a velhice não é para os fracos. Eu gostei da resposta dele. Agora, ninguém quer morrer velho, ninguém quer morrer jovem, não é verdade? É verdade. Eu só acho, Tiago, que algumas expressões que a gente usa hoje não são verdadeiras. Tem muita gente que querendo, assim, dar uma ajudazinha, dar uma forçadazinha. A velhice é a melhor idade. Não, eu não acho que é a melhor idade. Nem a Bíblia diz que é a melhor idade. Se você for examinar a velhice lá em Eclesiastes, capítulo 12, ele compara a velhice como uma casa que está desmoronando. A casa está desmoronando. Complicado, hein? Complicado. Então, é natural, gente, tem que entender isso. O corpo fica mais fraco, as pernas bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E eu costumo brincar num sermão meu que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Então, dizer que a velhice é o melhor tempo não é verdade. Não precisamos enganar as pessoas com isso. Agora, a velhice é uma coisa fantástica. É tempo de sabedoria. É tempo de discernimento. A Bíblia diz que os velhos podem ser cheios do Espírito Santo e eles podem ter visões. Por que a Bíblia diz que o velho pode ter sonhos e visões? É porque
Normalmente, uma pessoa velha, ela fica contando as histórias do passado, as vitórias do passado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você é como um Caleb da vida, que com 85 anos quer conquistar Hebrom, quer conquistar uma montanha, quer conquistar coisas, tem sonhos a realizar, tem projetos a fazer. Eu disse para você no começo do programa que eu já estou com um pé lá. Estou com 64 anos, aqui no Brasil, a partir dos 60, você já não precisa, você pode ter prioridade nas filas. Mas eu só sei a idade que eu tenho quando eu me olho no espelho. Eu tenho sonhos de 20 anos, tenho projetos para fazer, tenho coisa para realizar. E eu tenho fôlego de jovem. Eu não tenho força de jovem, mas fôlego eu tenho, vontade eu tenho, coragem eu tenho, disposição eu tenho. Eu trabalho 3 expedientes por dia. De manhã, de tarde, de noite. Trabalho é verdade, a gente acompanha e é verdade. Obrigado, Tiago. Eu levanto cedinho e vou dormir todo dia, 11, meia-noite. E eu chego em casa, eu não sei ficar parado sem fazer nada. Então, é possível você ter uma velhice linda, maravilhosa, sem amargura, não tem que ter medo, gente. Se a doença chegar, Deus vai te dar graça. Agora, não fique amargo, não. Não fique azedo, não. Não murmure, não. Olha para a vida com entusiasmo. Aliás, viver é um privilégio. Todo dia a gente devia acordar e falar, é hoje, é hoje, é hoje. E você está animado, e coisas inéditas vão acontecer, coisas boas vão acontecer. Aproveite as oportunidades, ame a sua família, seja uma bênção na sua família, produza no reino de Deus. Eu acho que a velhice fica encantadora. Até o dia que Deus chamar, mas quer chamar, nós vamos ser promovidos. Aí não tem choro, não tem dor, não tem lágrima, vão ter um corpo novinho, sem briga, nem com a balança, nem com o espelho. Vai ser uma coisa fascinante. Até por aí.